Hoje o assunto é sobre a ação da homeopatia na educação. Segundo o dicionário online de português, educar é oferecer o necessário a alguém para que essa pessoa possa desenvolver plenamente sua personalidade. Desse modo, vamos falar um pouco sobre o que é a personalidade e como ela se forma, para que possamos entender como a homeopatia personalizada, individualizada, vai poder ajudar na educação juntamente com outras áreas do conhecimento. Personalidade vem da palavra latina persona, que significa máscara, muito usada pelos atores do teatro clássico para desempenhar seus personagens, seus papéis. Segundo o psiquiatra suíço Carl Jung, persona é um tipo de máscara que o indivíduo projeta, por um lado, para impressionar os outros, por outro lado, para esconder características desagradáveis na sua natureza. Essa dinâmica, de um modo geral, é inconsciente para a pessoa, mas não para os que estão ao seu redor. A personalidade, ela consiste de um conjunto de características psicológicas que vão estruturar padrões que permitem ao indivíduo perceber, sentir, analisar e agir diante das pessoas e das situações. E essa dinâmica, ela é muito peculiar, ela é muito particular de cada pessoa. Desse modo, a personalidade vai governar, vai nortear o indivíduo nos seus vínculos familiares, sociais, profissionais e afetivos. O bebê, ao nascer, ele traz um bojo, uma carga genética, que são os traços inatos da personalidade, onde estão os seus potenciais, que ao serem estimulados pelo meio ambiente, vão transformar nas características da personalidade. O psiquiatra austríaco Hans Kohut, pai da psicologia psicanalítica do self, segundo Kohut, o bebê, ao nascer, traz todo um potencial genético na matriz do self que vão atuar nas habilidades, nos talentos, nas ambições e na idealização desse indivíduo. Para o Kohut, essa matriz do self contém todos esses potenciais, isto é, esses traços inatos, que ao serem estimulados pelo meio ambiente, pelos cuidadores, que de um modo geral são os pais ou substitutos, e que são ajudados pelas babás, pelos familiares, pelos professores, vão desenvolver características da sua personalidade. Portanto, é muito importante que os cuidadores tenham essa sensibilidade, tenham essa consciência de que os pequenos que estão chegando ao mundo estão totalmente dependentes deles e que precisam totalmente da orientação para que possa se adaptar a esse mundo completamente novo para a criança. E é importante citarmos que esses padrões que vão gerenciar o modo como lidamos com o mundo, que está nas características da personalidade, durante toda a vida, nós vamos ganhando novas características e liberando outras, de acordo com as vivências da vida, com os tratamentos psicológicos, com as artes, com os esportes, enfim, com o dia a dia da vida. O fato é que, em torno dos 5 para 6 anos, a criança já vai estar com a base, com a raiz da personalidade
formada. É claro que no decorrer da vida, novas características, como eu já havia dito, vão sendo inseridas e outras liberadas, mas a base, a fundamentação, a raiz, o padrão emocional primário já estará formatado, estruturado em torno dos 5 para 6 anos. E isso é unânime na maioria dos grandes pesquisadores da psique humana, da personalidade, como Freud, Melanie Klein, Winnicott, Ferenczi, Kohut, John Bowlby. Aliás, John Bowlby, que foi um psiquiatra infantil britânico e pai da teoria do apego, segundo Bowlby, as primeiras relações entre a criança e seus cuidadores terão um forte impacto durante toda a vida deste indivíduo. Portanto, é muito importante termos essa consciência para que os atores, isto é, os cuidadores, os mestres, os maestros, possam transmitir para essa criança o necessário, o suficiente para que o seu desenvolvimento educacional, seu aprendizado seja saudável, para que ela possa desempenhar os seus papéis de maneira saudável, adequada com o mundo, com as pessoas e as situações. É muito interessante que cada criança tem a sua peculiaridade, tem a sua capacidade de resiliência, umas mais, outras menos, em adaptar as situações, aos ensinamentos dos adultos, dos seus cuidadores, de acordo com as fases da vida. Mas, se a carga de estresse for intensa e prolongada, como pode ocorrer nos ambientes que, em geral, pode ter muito estresse, conflitos, essa criança, esse bebê, pode não conseguir adaptar a carga de estresse, que pode ser emocional, físico, químico, enfim, isso vai ocasionar um desequilíbrio na sua energia vital, vai ocasionar um desequilíbrio nessas funções. E aí, a função matriz do self, que contém toda a potencialidade para as habilidades, para os talentos, para as ambições, para as idealizações desse indivíduo, podem se prejudicar, podem se desorganizar, trazendo situações de padrões inadequados, padrões disfuncionais, que podem perpetuar na vida desse indivíduo na fase adulta e gerar conflitos, gerar inadequações. Isso não é saudável. A gente percebe que quando o bebê ou a criança está diante de uma carga de estresse forte e intensa, que ele não consegue adaptar, eles passam a ficar ansiosos, perdem a paz interna, perdem a alegria interna, tornam-se crianças que choram o tempo todo, irritadas, agressivas, birrentas de modo desproporcional, pode gerar insônia, inseguranças e desenvolver quadros de doenças ou transtornos mentais nas quais já são vulneráveis. Temos que ter essa compreensão para que os cuidadores possam perceber e pedir ajuda para socorrer essas crianças, esses pequenos. A homeopatia é muito importante nesta dinâmica, porque a partir do remédio individualizado, personalizado, ele vai reequilibrar a energia vital e, portanto, reequilibrar as funções do organismo, como eu já falei num vídeo sobre saúde.
E ao equilibrar essas funções, a função self, a matriz self, vai ter a chance de ser reequilibrada e, com isso, poder trazer mais calma, paz e alegria interna para essa criança. Melhorar o seu sono, melhorar a sua irritabilidade, abrandar os sinais e sintomas das suas doenças que podem desaparecer. Desse modo, uma criança ou um adolescente, ou mesmo um adulto, os cuidadores, com mais equilíbrio da sua energia vital, com mais estabilização das suas funções, ficando mais calmos, sereno, com a mente mais aberta, mais receptiva, as crianças vão estar mais sintônicas no seu aprendizado, na captação dos ensinamentos que estão vindo, não só dos familiares, mas também das pessoas que os ajudam, como as babás, os professores, que são os grandes mestres, e outros, que são os pedagogos, os psicopedagogos, os fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos nas suas várias vertentes, e a medicina tradicional, com seus profissionais, de acordo com a necessidade de cada caso. O fato é que a homeopatia deve trabalhar integrada a esses outros conhecimentos, a esses outros profissionais, e ela vai atuar de um modo importante porque vai trabalhar reequilibrando a base, a raiz, a energia vital, que, por interface, vai equilibrar a bioquímica, as neurofunções. Precisamos aqui ter total consciência de que a integração desses saberes ajudam não só a criança, o adolescente, mas também o adulto, trazendo benefício para todos. E desse modo, as pessoas vão estar mais resilientes, mais adequadas, mais coerentes nos seus vínculos com o mundo. Eu gostaria de encerrar trazendo um pensamento de um filósofo, que é o Karl Popper, filósofo britânico. O conhecimento é uma aventura em aberto, o que permite que o que saberemos amanhã é algo que desconhecemos hoje e que pode mudar as verdades de ontem. Muito obrigado e até breve.